A leitura será do versículo 1 ao versículo 7, mas o sermão se concentrará a partir do versículo 4 até o versículo 7. Dando continuidade, meus irmãos, ao que nós ouvimos pela manhã sobre as qualificações do ministro da palavra. Assim diz o Senhor nosso Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Meus irmãos, eu já tratei aqui sobre o governo da igreja. Vocês devem lembrar nos sermões que eu preguei sobre os deveres de um ministro. Eu toquei nesse assunto, foi o último, inclusive, a ser falado aqui, que um dos seus deveres é atuar como um governante na igreja de Cristo, ao lado do regente, do presbítero regente. O docente ele deve governar a igreja de Cristo. E há muitas atribuições relacionadas a esse governo, que envolvem aconselhamento, envolve as próprias decisões relacionadas à igreja local, bem como também até a participação em conselhos superiores, disciplina eclesiástica. Tudo isso está presente no governo da Igreja de Cristo, que é exercido tanto pelo docente como pelo regente. Aqui o apóstolo Paulo, a partir do versículo 4, ele também toca nesse assunto, e ele demonstra como uma qualificação. E nesse caso aqui, veja, o dever é governar a Igreja de Cristo, como eu já tratei aqui. Mas para esse dever ser exercido, ele precisa ter a qualificação para isto. Caso contrário, ele está assim, ele não pode exercer esse governo. E qual é a qualificação? Veja, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E aí Paulo vai dizer no versículo 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Veja, para alguém ser um governante na igreja, é necessário que ele governe primeiro a casa dele. Ele seja o senhor da sua casa. Seja ali o homem que de fato ele lidera a sua família. Aqui no versículo 4, versículo 5, a esposa, não tenha nenhuma dúvida, ela está inclusa nesta menção que é feita aqui pelo apóstolo Paulo. Mas ele destaca principalmente os filhos presentes debaixo desse governo do pai, do ministro. Observe como ele usa aqui, algo que eu já citei outras vezes para os irmãos, a ideia de você usar de forma intercambiável biblicamente as expressões casa e filhos. Esse ensino que nós tanto destacamos, nós presbiterianos reformados, de falarmos sobre casa, ter essa ideia, esse significado biblicamente, isso não é arbitrário de nossa parte, irmãos. Lá no Antigo Testamento, muitas vezes isso acontece, muitas vezes, em que o termo casa, ele é usado em paralelo ao termo filhos. Não significa dizer que toda vez que ele é usado significa filhos, mas que muitas vezes é usado em paralelo, trazendo uma ideia como sinônimo, essa ideia mesmo, e no mínimo, em alguns casos, incluindo também a ideia de filhos. Não é à toa que quando você observa em Atos dos Apóstolos o avanço do Evangelho
e Lucas registrando da seguinte forma, nessa estrutura, e foi batizado fulano e a sua casa, nós entendemos por inferência que esta é uma referência àqueles que estavam debaixo da autoridade daquele que foi batizado. Por todo esse pano de fundo velho testamentário, bem como também do próprio Novo Testamento. Porque claramente aqui Paulo está fazendo um paralelo. Veja, versículo 4. Que governe bem a própria casa. Quem é casa? Criando os filhos sob disciplina. E ele volta e diz no versículo 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, quem é casa aqui? Os filhos. Claramente, os filhos. Então, a Bíblia é quem traça o paralelo, por vezes, entre casa e filhos. Isso é apenas para lembrar a você dessa questão pactual aqui. E já também fazendo somente ser conduzida a própria ideia do sinal da aliança, do selo do pacto, da graça, o batismo. Mas nosso ponto principal é ressaltar esse governo do ministro em sua casa. Veja, governar a família, aqui a casa, é tudo que está relacionado à sua própria família. E ele vai dizer, governe bem, ou seja, de forma excelente. Este homem deve liderar, deve governar toda a sua família, que está debaixo da sua responsabilidade, de uma forma excelente. Isso não significa dizer, eu sempre vou ressaltar, porque para não haver nenhum mal entendido quanto a isso, que ele será um perfeito governante em seu lar. Se essa fosse a exigência, certamente, se fosse se esperar que todos fossem perfeitos, nenhum homem estaria qualificado para exercer o ofício de ministro da palavra dos sacramentos. Absolutamente, todos nós estamos assim, desqualificados para este ministério. Todavia, com aquele entendimento de irrepreensível na cabeça, ou seja, ele não pode ser acusado publicamente, ele não pode ser criminalmente, judicialmente acusado, apontado, olha, você é um péssimo exemplo à sua família, você não tem domínio sobre a sua casa, a sua mulher faz o que ela bem entende, os seus filhos não servem a Deus, estão no seu lar e cultuam do jeito que eles querem, fazem o que querem. Esse tipo de testemunho desqualifica o homem para governar a igreja de Cristo, porque ele não governa a sua própria casa. Nesse sentido, ele não é irrepreensível, pois ele é passível de repreensão pública. Os irmãos, a família de um pastor precisa ser também um testemunho para a igreja de Cristo. Com todas as suas falhas e pecados, é claro, mas deve também testemunhar do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Ora, se dentro do contexto da igreja local, quando nós temos uma família que é desestruturada, o casamento vive em pé de guerra, os filhos em rebelião contínua contra os seus pais, é um péssimo testemunho para aquela família que faz parte da igreja local, quanto mais para a família que deveria servir como modelo e como exemplo para a igreja local. Ora, é necessário que haja um bom testemunho. Observe o texto, diz assim, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. A ideia aqui é que os filhos devem ser sujeitos, submissos à autoridade do seu pai, pensando aqui na figura paterna primariamente, pois é o objetivo de Paulo aqui. Meus irmãos, o termo que o apóstolo Paulo utiliza é um termo militar, referente a soldados que estão debaixo de uma autoridade. Essa é a ideia. Não é que o pastor ele deve governar a casa com mão de ferro a ponto de ele não exercer nenhum tipo de misericórdia para com seus filhos. Não é essa a ideia. Mas deve haver respeito à sua autoridade. Quando ele fala, quando ele ensina, quando ele orienta, é necessário que haja essa sujeição dos filhos dele. Filhos que se rebelam contra a autoridade do seu pai, ainda mais sendo um pastor, trazem vergonha ao evangelho, vergonha para a igreja. E como eu disse, desqualifica o ministro para o seu ofício. É muito fácil entender isso.
Esses termos vai ficar mais fácil ainda para você. Ora, se os filhos de tal pastor não obedecem a ele, como você vai raciocinar que a igreja vai submeter ao seu governo? Uma vez que a própria casa dele, começando pela sua esposa, não submete à sua liderança. Esse é o argumento de Paulo, ele vai dizer, veja, versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Um pastor deve primeiro provar, na intimidade, na exposição da própria casa, sua capacidade de levar os outros à salvação e à santificação. É lá, no seu lar, que ele prova que Deus dotou de forma exclusiva para definir espiritualmente o exemplo de virtude, servir os outros, resolver conflitos, construir a unidade e manter o amor. Se ele não consegue fazer isso na própria casa dele, o que alguém o julgaria capaz de fazer na igreja de Cristo? Infelizmente, há relatos assim absurdos quanto a isso. Aqui pensando na figura da esposa, primeiramente, onde ministros, no caso, o casamento deles é conhecido pela esposa controlar ali a relação. Elas lideram o casamento e, por causa disso, acabam também exercendo grande influência, maléfica influência, sobre a igreja que aquele homem é pastor. Isso está indo contra o que Paulo está dizendo aqui. Totalmente contra. Já falei isso para vocês uma vez, acho que até mais de uma vez. Uma experiência que eu tive terrível, nefasta. Numa outra igreja, eu era membro dessa igreja, não era uma igreja presbiteriana, foi antes de eu chegar à IPB, isso tem pelo menos uns 13 anos. E eu me lembro que eu estava numa congregação e na quinta-feira era doutrina lá. E eu fui escalado pelo pastor da congregação para conduzir a doutrina. Ele iria dar a doutrina, mas eu ia conduzir a parte inicial, a parte devocional ali, inicial. E lá eu estava, à frente, nervoso e tudo, e conduzindo, né? Em certo momento, a esposa, ele assentada à frente assim, ela fez um gesto com a mão, dizendo, informando quantos cânticos seriam entoados ali. E eu olhei para trás, olhei para ele, que estava sentado atrás de mim. Tipo, perguntando, é isso mesmo? E ele passou uma outra orientação para ela. E por alguns segundos, que duraram para mim uma eternidade, os dois entraram em conflito ali, com os dedos e com os olhos, sobre quantos cânticos seriam cantados ali. E eu na condição de saber o que fazer. Olhei para trás, olhei para ela, olhei para ele, o que é que eu faço? E eles ali divergindo sobre a liturgia da quinta-feira. Até que ele, de certa maneira, bateu o pé, e ela se calou, no caso, se parou ali de manifestar-se, e eu prossegui, que eu já tinha em mente de fazer, que era seguir a orientação dele. Essa mesma irmã, assim vou tratar, porque acredito que seja, pelo menos até onde eu conheci, uma mulher crente, mas muito errada quanto a isso. Ela tinha o costume de fazer nessa congregação reuniões com a chamada liderança de obreiros. Ela fazia a reunião, liderava a reunião ali, dava os seus comunicados, seus avisos de como os obreiros deveriam proceder naquela congregação. Esse é um exemplo extremado, mas não tenha dúvida que coisas semelhantes acontecem também em nosso meio. Talvez não assim tão explicitamente, mas de forma velada, mulheres que têm domínio sobre seus maridos e influenciam os conselhos das igrejas locais. Por quê? Porque não são sujeitas à autoridade do seu esposo, desqualificando o homem para o ministério. Meus irmãos, com todo respeito e amor eu falo isso. As mulheres dos pastores, as esposas de pastores, e eu vou falar já sobre elas um pouco mais, elas de fato são uma bênção na vida do pastor. Sem ela, no meu caso particularmente, eu não teria muita coisa do que eu tenho. Isso é bondade do Senhor Deus para com a minha vida. Mas com relação ao governo da igreja, a minha esposa, como nenhuma esposa de pastor, não tem nenhuma opinião a dar, no sentido último de querer dizer o que deve ser feito.
Ela pode, deve me aconselhar como minha esposa, me auxiliar como auxiliadora idônea. Mas tomar decisões, dizer o que eu devo fazer na igreja local, de maneira nenhuma. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer jamais. Eu já volto para esse ponto, tá? Falando sobre os filhos agora. Os filhos, irmãos, e aqui a gente tem que entender cada fase. Há circunstâncias distintas aqui. Uma coisa é você pensar em filhos recém-nascidos, bebezinhos, ou ainda muito pequenos, ou em filhos já adolescentes, ou até mesmo jovens adultos, ainda vivendo debaixo, ali do lado do seu pai. Você tem que ver cada circunstância, cada momento da vida deles. Mas há um princípio que norteia aqui, que em qualquer uma dessas fases isso deve aparecer. Enquanto o filho estiver na casa do seu pai, segundo o texto sagrado, ele deve ser sujeito à sua autoridade. Ou seja, o lar desse pastor não pode ser conhecido como um lar de rebeldes, de filhos que fazem o que bem entendem e vivem a sua vida conforme eles pensam, e o pastor não tem nenhum tipo de controle sobre eles. Nesse caso, até mesmo sem exercer a disciplina, sendo assim omisso nesse aspecto do uso da vara. Não apenas a vara, mas pensando também na vara, que é a posição última aqui, a última atitude a ser tomada. Isso não pode acontecer, senão ele também está desqualificado. Os filhos, enquanto estiverem no seu lar, devem demonstrar temor a Deus, piedade, uma vida de serviço ao Senhor. Há pastores que defendem, e eu entendo que isso é um equívoco, é um erro, e vou dizer o porquê. Pastores que entendem que se um filho dele se desviar, mesmo o filho já tendo saído de casa, ele está desqualificado para o ministério. Eu conheço pastores que defendem isso. Inclusive, há um pastor muito conhecido em PB que tem essa posição. Se os meus filhos se desviarem, mesmo depois já de casados, tendo suas famílias, eu estou desqualificado para o ministério. Isso eu entendo que não procede de acordo com esse texto aqui. Porque a ideia desse texto é de que enquanto eles estão debaixo da minha autoridade, meus irmãos, quando a Tulipa se casar, quando o Azaf se casar, eles já não mais estarão debaixo da minha responsabilidade, como estão hoje. Não estarão. Não é que não deverão ter respeito e me honrar, e a minha esposa, é claro que sim. Mas não existe a mesma relação de sujeição como outrora, como existe hoje. Não existe mais depois de sair de casa. Não há. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Forma-se uma nova família. O meu filho passa a ser o cabeça da casa dele, da família dele. E a minha filha passa a ser, assim, ter um cabeça sobre ela. Já não mais sou eu, como seu pai. Então é claro que há uma ruptura aqui em algum sentido. Além disso, nós também temos aqui a ideia da responsabilidade individual de cada pessoa. Enquanto estão no meu lar, eu sou o representante deles. Mas quando eles tomam assim essa atitude de sair de casa e ter suas próprias famílias, eu já não estou mais representando-os. Eles respondem por si só. Então não, irmãos, de forma nenhuma. Eu entendo que isso é colocar um jugo sobre o ministro que o próprio Deus não coloca. Como se ele tivesse que não apenas pensar na santificação dele e da família dele, mas até mesmo depois de adultos, barbados, ainda ficar pensando, se ele se desviar, eu estou fora do ministério. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Arão não deixou de ser sacerdote, porque Nadab e Abiú eram ímpios. E eu posso citar outros casos biblicamente. Mesmo o pai sendo fiel a Deus, filhos podem ser ímpios, não temerem ao Senhor. Isso pode acontecer, irmãos. E nós sabemos muito bem disso, pela palavra de Deus principalmente, mas também pelo testemunho que nós temos em nossos dias, até os dias de hoje. Assim não será até a volta de Cristo. Sejam pais piedosos, que os filhos não temem a Deus, ou filhos piedosos e os pais não têm nenhuma relação, nenhuma comunhão com Deus. Mas que fique claro, que enquanto estiver debaixo da responsabilidade do pastor, se não exibirem
em algum nível, sujeição à liderança dele, mas rebeldia, desobediência contumaz e pública, certamente ele se torna desqualificado para o ministério. Mas como eu disse, eu queria trabalhar um pouco mais a questão da esposa, porque eu fiz isso quanto aos diáconos, na verdade, quanto ao presbiterato e ao diaconato, eu quero falar também com relação ao pastorado. Veja o versículo de número 11. Eu quero lembrar você nessa noite que o versículo 11, quando Paulo fala das mulheres aqui, ele está falando das mulheres oficiais. Lembra que eu ensinei sobre esse assunto? Eu disse aos irmãos ano passado que o texto não está falando aqui de diaconisas, que não há base para isso. Lá eu explico naquele sermão, para você discute com calma novamente se tiver alguma dúvida. Mas o versículo 11 aqui é uma fala de Paulo às mulheres oficiais. E aqui eu quero fazer explicações breves sobre isso e aplicar para a esposa de pastores. Veja o versículo 11. Quais as características que a esposa de oficiais, nesse caso de pastores, devem ter? Primeiro, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. Qual é a ideia? Digna de respeito. Passa a ideia de retidão, inteireza de caráter, dignidade, alguém que se dá ao respeito, reverência, alguém alvo de respeito profundo em função das qualidades que possui. Essa descrição é a descrição de qualquer mulher cristã. Uma mulher cristã tem que ser alguém respeitável, que as pessoas olhem para ela, de forma geral, tá, irmãos? Não apenas os crentes, e digam, essa mulher é uma mulher de respeito, é uma mulher séria, é uma mulher que tem uma conduta ilibada, é uma mulher temente a Deus. Mais ainda isso é cobrado das esposas de oficiais, das mulheres dos pastores. Elas têm que transmitir essa ideia de respeito em sua conduta, em suas vestes, em seu caráter. Na sequência, não maldizentes. Qual é o significado dessa expressão? Não caluniadoras. É a tradução aqui para a palavra grega, você deve lembrar, não lembra? Diabolos. Diabolos. Paulo está dizendo literalmente que as mulheres oficiais não podem ser um diabo, uma caluniadora. A sua língua, as palavras que saem de sua boca devem trazer edificação, força. Pensando aqui primeiramente no ministro, no homem que ela auxilia, na sua casa que ela deve edificar os seus filhos, mas também transmitindo isso às demais pessoas da igreja, especialmente as irmãs. Ela não deve ser uma mulher que tem a sua língua emprestada ao diabo para fazer uso dela e assim disseminar contendas no meio da congregação. Se uma mulher, qualquer mulher, no seio da igreja, ela age dessa forma, de calúnia, de contenda, com esse comportamento, ela traz sérios prejuízos para aquela igreja. Agora, a mulher do pastor envolvida com isso, os danos são muito maiores. Muito maiores. Porque mesmo ela não sendo um oficial, irmãos, e de fato ela não é a mulher do pastor, nós sabemos que há uma responsabilidade maior sobre ela e há uma visibilidade maior quanto à pessoa dela. Por mais que ela se coloque numa posição de modéstia, ela vai ser mais vista de forma geral. Então, o que ela faz, o que ela diz, trará maiores consequências entre as mulheres. Uma das coisas que vai ser dita, não tenha dúvida, por uma irmã foi a esposa do pastor que disse. Então, veja aqui a seriedade da coisa. Ela precisa ter muito cuidado com o que ela diz, para quem ela diz, quando ela diz e a forma como ela diz. Ela não pode ser uma fofoqueira. Uma fofoqueira. Sendo bem, dando logo nomes aqui aos bois, né? Falando de uma forma bem direta. Não pode ser uma fofoqueira. Como há, não poucas, que agem assim. Mulheres de pastores que vivem ligando para as pessoas, falando da vida dos outros.
E se você recebe ligação, você também está errado. Ou no caso, errada. Caçando conversa e coisas do tipo. Uma coisa, irmãos, para ninguém me tomar aqui pelo pulso, querer dizer que eu estou falando alguma coisa absurda aqui, é uma irmã dizer assim, eu vou ligar para a esposa do pastor Alex, a irmã Tainá, para falar com ela, para desabafar, para orar, aí é outra história. É óbvio que você pode fazer isso, minha irmã. É óbvio que você pode fazer isso. Queria conversar, queria desabafar, queria orar, tudo bem, nenhum problema. O irmão fazer isso. É até recomendável que você faça. Outra coisa é mandar mensagem e ficar ligando para estar fofocando. Isso é pecado. Se a esposa faz, e se as irmãs, se uma irmã procura fazer também, é pecado. Pecado. Isso destrói o testemunho do ministro e aquela igreja mesmo começa a ficar sendo assim maculada. Há mulheres que até mesmo elas querem se meter com relação ao que vai ser pregado, irmãos. Como se ela pudesse fazer isso. Como se pudesse dar palpite quanto a isso. Ô pastor, o senhor não está sendo muito duro quanto a isso, não? Ora, mais uma vez, colocando os termos aqui mais claros. Uma coisa, irmãos, eu estou pensando em expor um assunto na igreja e eu comentar com a minha esposa sobre isso e perguntar o que ela acha a respeito. E ela se posicionar, dar sua opinião e eu dizer, tudo bem, ok, entendi, agradeço pelo conselho, e eu tomar a decisão. Outra coisa é uma mulher que quer definir até isso na vida de um ministro e da igreja local. Seja na igreja local ou tendo uma congregação, por exemplo. Se metendo na congregação. Uma das coisas que a mulher precisa ser, a mulher de um pastor, é modesta. Modesta. E aqui você pense com relação às vestes dela, é verdade, não tenha dúvida quanto a isso, mas também o seu comportamento. Se uma mulher de pastor, ela aparece demais, até mais do que o pastor, ela é mais vista que o pastor, pode ficar com o pé atrás. Pode ficar com o pé atrás. Vou já dizer o porquê disso, lá em Provérbios. Mas já adiantando um pouco. A mulher do pastor, assim como a mulher cristã de forma geral, ela deve ser alguém que trabalha nos bastidores, que exalta o seu marido pelo seu comportamento. Veja, ela será assim notada. As pessoas vão falar sobre ela, isso vai acontecer de alguma maneira, não tenha dúvida. Mas ela não deve buscar isso, e até mesmo como se fosse ali uma disputa, sabe? Como se o nome dela estivesse em competição com o próprio pastor e ela ficar tão benquista e tão bem falada quanto o pastor. Isso é vergonhoso, irmãos. Já foi dito acerca de um pastor, um comentário que foi feito por um amigo meu acerca de um pastor conhecido, bastante conhecido nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, rapaz, ninguém sabe o nome da mulher do pastor fulano de tal. Elogiando isso. Elogiando isso. Estou dizendo com isso que porque a mulher não aparece, necessariamente ela é crente, é piedosa, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a mulher piedosa, semente a Deus, ela não busca aparecer numa igreja. Ela trabalha mais nos bastidores, orando, acompanhando o marido, servindo as irmãs naquilo que é necessário, que é possível. É dessa forma. Só que nós temos uma estrutura eclesiástica, infelizmente, no nosso próprio contexto, que fomenta esse tipo de coisa. Em algumas igrejas, da igreja presbiteriana no Brasil, em algumas igrejas, não acontece aqui, tá? Nessa igreja local não, mas acontece em muitas igrejas. Se a mulher do pastor não é a presidente da SAF, ela é uma mulher que tem que ser desprezada e não pode ter nenhum tipo de... Ela está em falta com a igreja. Porque ela não é a presidente da SAF. Porque ela não conduz as mulheres, porque ela não participa da vida da igreja, como se isso fosse a coisa principal para ela fazer na igreja local. É um exemplo. É um exemplo aqui. Quando coisas como essa, meus irmãos, acabam sendo campos férteis ali para se semear esse tipo de situação. De uma visibilidade que a Bíblia
proíbe, nesses termos que eu estou colocando. As mulheres oficiais, os pastores devem suprir o seu marido naquilo que ele necessita, através de consolo, bons conselhos, apoio, prudência, incentivo, discrição, sensibilidade, companhia. Repito aqui, enfatizo, discrição. Discrição. Há um termo que é muito comum usado pelas pessoas de forma geral, às vezes para se referir a alguém que gosta muito de estar nos holofotes, que é a ideia de pessoas que são para frente. Você deve ter ouvido essa expressão, talvez até tenha usado. Ah, fulano é muito para frente, né? Fulano gosta muito de aparecer, gostar nos holofotes. Irmãos, isso para uma mulher, ainda mais uma mulher de pastor, é feio. É feio. Nós sabemos que o pastor tem que ser mais grato a Deus é se a mulher dele ela é discreta. Porque quanto menos ela chama atenção nesse sentido negativo, menos problema ele tem para tratar, para resolver. A esposa não deve ser um problema para o pastor, ela precisa ser uma solução e não mais um problema para ele resolver na igreja. Temperantes é outra expressão que aparece, veja, temperantes. Moderada em tudo, ajuizada, prudente, controlada, quem tem domínio próprio, que não causa escândalo nem histeria no falar, no agir e no vestir. Esposas de oficiais não têm que estar se envolvendo em confusões, em brigas, em discussões. Não podem. Irmãos, eu tenho falado para vocês sobre o pastor ter cuidado para se envolver em disputas em redes sociais, quanto mais uma mulher do pastor, a mulher de um pastor. Isso tem, pastor? Tem. Eu lembro quando eu tinha Facebook, eu me lembro de uma vez ter visto a esposa de um pastor que tem essa notoriedade, a esposa dele se envolvendo num debate teológico com outros pastores no Facebook. E o marido estava vendo tudo ali, chegou até a fazer um comentário ou outro. E ela se envolvendo num debate, debatendo no Facebook teologicamente com outros pastores. Isso é contra a ideia de temperança aqui. Domínio próprio, controle, é contra isso. Ela não foi chamada para esse tipo de encargo, ela não foi chamada para isso. Não foi, irmãos. Não foi. No falar, no agir e no vestir. Irmãos, se é algo desonroso, quando uma mulher ela se veste de maneira imodesta, quanto mais essa mulher sendo a mulher do pastor. Sendo bem direto ao ponto. Decotes, roupas coladas, justas demais, transparentes, chamando a atenção para o seu corpo. Isso é pecado e isso atenta contra o testemunho daquele homem, da sua liderança. Porque as pessoas vão falar quanto a isso, não tenha dúvida. E essa mulher que deveria ser o exemplo das demais irmãs, ao verem as vestes dela, e nesse sentido positivo, tá? Quererem copiar o modelo, elas vão olhar e vão falar mal disso. Com razão. Com razão. Porque ela não é temperante. A mulher piedosa, meus irmãos, ela não é dada à extravagância. A sua principal preocupação não é com a aparência. Veja que eu enfatizo aqui. Principal preocupação. Não é quer dizer que a mulher não vai se preocupar com a aparência dela. Claro que ela deve se preocupar com a aparência dela. Não há nenhum pecado quanto a isso. Mas a principal preocupação dela não é a sua aparência. Ela não é dada à extravagância. Ela não quer chamar a atenção com o seu corpo, com o que ela usa. Ela não quer chamar a atenção. Ela é modesta. E ele termina dizendo fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Ou seja, dignas de confiança. Alguém que você pode confessar alguma coisa, pedir um conselho, conversar. O contrário disso seria esconder dos maridos o que os filhos fizeram de errado, gastar dinheiro de forma irresponsável. Uma mulher que assim age, ela não é digna de confiança. Ela não é fiel em tudo. Não é. Não é. Uma das coisas que na minha casa sempre foi muito claro, antes de nós nos casarmos e depois do casamento também, é que não existe esse negócio de meu dinheiro. O dinheiro, as finanças são nossas.
nossas finanças, nosso dinheiro, nossas coisas. Então, tudo que entra, a minha esposa tem acesso às senhas, às contas, inclusive estão no celular dela atualmente, as coisas, e ela vê tudo isso e sabe o que é feito. Na verdade, no dia que a gente faz o pagamento, ela está ao meu lado e fazemos o pagamento juntos, com esse controle sendo feito. E mesmo assim, ela não utiliza e nem pode fazer as contas de forma arbitrária. Eu vou aqui comprar o que eu bem entender sem perguntar ao meu marido. Sempre se pergunta, e assim deve ser, irmãos. Não é por conta de uma questão de rigor, pastor... Não é isso. Antes de tudo, essa cumplicidade, essa parceria, essa harmonia e também esse controle sobre a situação. Porque às vezes você pode estar contando com dinheiro para uma coisa, e a pessoa usou para outra, e você acabar ficando sem aquele recurso. Então, isso tem que ser aberto entre o casal, ainda mais pensando aqui no caso de um pastor e da sua esposa. Veja, fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Tem que ser uma mulher confiável. Uma mulher confiável. As mulheres que servem na igreja, meus irmãos, assim como seus pares masculinos, devem ser absolutamente confiáveis em todos os aspectos de suas vidas e do seu serviço ao Senhor. É muito triste quando nós perdemos a confiança numa pessoa. Sobretudo quando essa pessoa é alguém que deveria ser um bom exemplo para nós. Ela deixa de ser fiel, de ser confiável em tudo, e a gente passa a rejeitar o seu testemunho. Resumidamente, uma mulher sábia, ela faz diferença em seu lar e na sua igreja. E aí eu quero que você veja isso em Provérbios. Vamos lá para Provérbios capítulo 31. Aqui é só uma síntese do que eu falei até esse momento. Provérbios 31, sem desmarcar 1 Timóteo 3. Observe a estrutura do texto de Provérbios 31. A partir do versículo de número 10, que fala sobre a mulher virtuosa. Primeiro, veja, ela é devotada, ela se devota à sua família. Provérbios 31, versículo 10 a 12. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E o versículo 23. Seu marido é estimado entre juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Veja, ela é devotada, ela se entrega, ela serve a sua família. E veja o que diz o versículo 11. O coração do seu marido confia nela. Ela é fiel em tudo, ela é confiável. Ela também é dedicada ao serviço, ao trabalho. Versículo 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É uma mulher trabalhadora. Terceiro, ela é diligente em sua labuta. Versículo 14 ao 18. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite, e já se levanta, ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. E aí o versículo 19 ao 21 também, 19 ao 21. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Em tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Versículo 24 e 27 também. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Por quê? Porque ela é diligente em sua labuta. Quarto, ela é dedicada à fala piedosa, a sua fala é piedosa. Versículo 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, não é um diabo, não é uma caluniadora. A sua língua não é emprestada ao inimigo de nossas almas. Quinto lugar, ela é dependente de Deus. Versículo 25, parte B.
E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Por quê? Porque ela crê na providência de Deus. E o versículo número 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ela teme a Deus. Sexto lugar, ela é vestida com cuidado. Versículo 22, primeiro versículo 22, observe. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. E o versículo 25, parte A. A força e a dignidade são os seus vestidos. Veja que é algo importante aqui. Tanto a ideia do cuidado no se vestir, mas a ideia também da beleza está presente. Ora, de púrpura, ela se veste, então não há aqui uma anulação da sua aparência, de se cuidar da sua aparência, mas esse cuidado com a veste, e a preocupação principal o que é? No versículo 25, a força e a dignidade são os seus vestidos. Essa é a sua principal vestimenta. Não é a sua aparência física, as suas virtudes. Sétimo lugar, ela é discreta com os homens. Versículo 11, capítulo 31. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. E aí veja o versículo 12 também. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E o versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Discreta, meus irmãos. Qual é o nome que é estimado entre os juízes, entre os anciãos da terra? É da palestrante? Da pregadora? Escritora de livros teológicos? Não. É daquela que trabalha nos bastidores para promover a fama do seu marido. O seu marido recebe notoriedade. O seu marido recebe destaque entre as pessoas, falam acerca dele por causa dela. Então veja, tem uma fama para ela, está presente essa ideia no testemunho, ela está sendo lembrada, mencionada, mas o destaque que é dado é como alguém que trabalha por trás, nos bastidores, na discrição, e não nas conferências, e não nas palestras. Não é assim. Onde o seu nome se torna mais conhecido do que do próprio ministro, do que do próprio reverendo. Oitavo lugar. Ela é transmissora de bênçãos. Versículo 28, 29 e 31. 28, 29 e 31, veja. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Percebe? A sua casa e as demais pessoas vão reconhecê-la. Nesse sentido, no trabalhar discreto, no testemunho do Evangelho, no temor a Deus, ela aparece. Mas dessa forma aqui, com esse trabalho, o próprio marido e os filhos, a sua casa, vão bendizê-la. Falarão bem dela. É assim que acontece. Quando essa mulher é fiel em tudo. Muita seriedade na hora de lidar com essas questões, irmãos. Antes de passar para o último ponto aqui desse sermão. Na hora de avaliar um candidato ao sagrado ministério, uma das coisas que deve acontecer é tanto o conselho que vai avaliar para aquele homem se tornar aspirante, bem como depois o presbitério avaliar para ser um candidato, é também ouvir a sua mulher. Ouvir a esposa, se ele for casado, a esposa daquele homem. Acerca do testemunho do marido dela em casa, mas também ouvi-la, saber como é que ela é. Se dependesse do testemunho de muitas esposas, muitos homens não seriam ordenados, não teriam sido ordenados. Seja porque eles não tinham testemunho em casa, ou então porque as próprias mulheres não tinham condições de serem esposas de pastores. Sim, quando um homem é colocado numa igreja para pastorear, e essa mulher procede contrário ao que está sendo ensinado aqui, ela será um peso para aquela igreja, um problema para aquela igreja. Onde aquele pastor passar, por mais que ele passe, ele acabe saindo, como você ouviu pela manhã na aula da escola bíblica, né? Só mudar de igreja não resolve o problema. Tem que tratar o coração.
Se o coração não for tratado, se a mulher não mudar, onde aquele pastor for, ele vai arrastar aquelas correntes ali. E ela vai ser um problema onde ele estiver, para ele resolver. Como eu vi acontecer no contexto pentecostal. Por vezes, o líder mor lá, o bispo, o pastor, o presidente da igreja, ele falava isso o tempo todo, que teve que trocar um dirigente de congregação para outro lugar, de cidade, de bairro, porque a mulher estava dando trabalho na congregação. O tempo todo falava sobre isso. O tempo todo. Isso deve também nos fazer pensar, no caso aqui, pensando em você, rapaz, que almeja o ministério, queira um dia ser pastor, tem que conversar isso com a moça que você vai casar. É um conselho que eu dou. Eu fiz isso e eu creio que todos devem fazer. Se você é chamado por Deus para pastorear e você quer firmar um compromisso com uma mulher para poder se casar com ela, ser sua esposa, deixar isso bem claro no início. Eu quero ser pastor e você deve entender isso, o que isso significa. Porque senão você vai casar com uma mulher que ela não tem as qualificações necessárias para ali ser uma boa esposa de pastor e trará vários problemas para a sua vida, para o seu ministério. É o que acontece, infelizmente. Também deixando bem claro, irmãos, eu sei que há casos e casos. Há irmãs que são crentes, mulheres piedosas, tementes ao Senhor, e elas têm dificuldades em algumas áreas. Qual é o ponto aqui? A mesma coisa com relação ao ministro, que eu tenho falado para vocês faz tempo. Vocês não encontrarão nenhuma mulher de pastor que exerça cada uma dessas qualificações perfeitamente. Todas elas falham em cada um desses aspectos aqui. Qual é o ponto, então? É se essas mulheres não exercem, ou melhor, elas têm uma vida que é o oposto, o contrário totalmente disso daqui. Nesse caso, uma mulher que não é respeitável, no caso, ela é maldizente, ela é caluniadora, ela não é temperante e ela não é confiável. Onde você não consegue ver nela nenhum traço ali da mulher virtuosa, da mulher piedosa. Uma mulher que se enquadra nesse tipo de circunstância, ela está desqualificando o seu ministro para exercer o ministério, o pastorado. Paulo segue e ainda diz, versículos 6 e 7. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Primeiro veja, para não ser neófito, ou não seja neófito, né? Não seja novo convertido ou imaturo, essa é a ideia aqui. Meus irmãos, quando um novo convertido, alguém que não tem experiência de fé, de comunhão com Deus, e maturidade mesmo em sua vida cristã, ele exerce o ministério, ele traz vários problemas para a sua igreja local. O homem que pastoreia, ele precisa ter um bom grau de maturidade já, espiritualmente falando. Eu friso espiritualmente porque o homem pode não ser tão avançado em idade, não tem ainda 40, 50 anos, mas já ter uma certa maturidade para poder pastorear. Lembre-se que no Antigo Testamento, a ordenança bíblica é para que a tribo de Levi, o homem só se tornasse sacerdote aos 30 anos de idade. Quer dizer que todos eles eram maduros aos 30 anos? Claro que não. Aqui é um parâmetro, era um padrão aqui, como um símbolo, aqui, um sinal de que é uma idade que se espera maior grau de maturidade, aos 30 anos de idade. E assim procedia, assim acontecia. Mas é óbvio que nem todos que exerceram o sacerdócio levítico, eles eram de fato maduros, mesmo depois dos 30 anos de idade. Eu não estou dizendo com isso que todo ministro precisa ter 30 anos para poder... Não é esse o ponto. Creio que homens podem ser ordenados antes dos 30 anos de idade e assim ainda serem maduros. Mas eu entendo isso como uma exceção, não como uma regra. Porque, via de regra, antes dos 30 anos de idade, você não tem muita maturidade. Não tem.
O verbo usado pelo apóstolo Paulo, na verdade, o verbo usado num outro texto, eu quero que você abra lá em 1 Timóteo, eu acabei citando a referência. 1 Timóteo ainda, o 5, versículo 22. Lá para o capítulo 5, versículo 22, veja aí. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. O verbo aqui usado pelo apóstolo Paulo, de se precipitar, essa ideia, se refere, meus irmãos, a prosseguir com essa cerimônia sem um período de investigação e preparação adequado para ter certeza das qualificações daquele homem. Isso é o que acontece quando precipitadamente um homem é ordenado ao ministério. Não houve uma investigação, não houve um trabalho criterioso para ali dirimir o máximo possível a possibilidade dele ser alguém que é desqualificado para o ministério. Você sabe que mesmo que haja todo esse trabalho, esse acompanhamento, pode-se errar na ordenação, quanto mais quando não tem tempo hábil para assim avaliar. O texto também diz, 1 Timóteo 5:22, não participe dos pecados dos outros, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Isso se refere ao pecado da ordenação precipitada, que torna os responsáveis culpados pelo pecado do homem de servir como um pastor não qualificado e assim enganar as pessoas. Aqui pensando no meu caso como pastor, se chega um candidato ao presbitério, um homem querendo ser candidato, e o presbitério vai aprovar esse candidato, e eu entendo que esse homem não tem condições de servir como candidato, pelo menos naquele momento, e eu acabo consentindo nisso, e quando chega o momento de ser ordenado, eu até mesmo vou impor as mãos sobre a cabeça dele, com a minha consciência dizendo para mim que ele não é vocacionado, ele não demonstrou assim as qualificações, eu estou me tornando cúmplice dos pecados dos outros, participando de uma ordenação que não deveria acontecer. E Paulo ainda fala, conserva-te a ti mesmo puro, final do versículo 22 do capítulo 5, conserva-te a ti mesmo puro. Paulo queria que Timóteo, ao não participar do reconhecimento dos pastores não qualificados, dos presbíteros não qualificados, permanecesse inatingido pelos pecados dos outros. A igreja precisava sim de homens qualificados, mas a seleção precisava ser executada de um modo cuidadoso. Não participar do pecado dos outros é uma busca por conservar a si mesmo puro, além de defender a pureza da igreja de Cristo, se opondo à ordenação de um homem não qualificado. Voltando para o versículo de número 6 do capítulo 3, veja, não seja neófito para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Na condenação do diabo. Paulo agora está traçando um paralelo entre aqui o pecado que Satanás cometeu e que estes homens podem cometer. O diabo encheu seu coração de orgulho, se ensoberbeceu contra o Senhor Deus, contra o Altíssimo. Pois bem, alguém que é ordenado, um homem que é ordenado, sendo um neófito, ele corre grande risco de pecar assim como o diabo, ter o seu coração cheio de orgulho, de soberba e pecar contra o Senhor Deus. Irmãos, o exercício do ministério pastoral envolve muitos desafios e um deles é uma briga, uma luta que nós temos frequentemente contra o pecado do orgulho. Você sabe como é isso como um crente, você sabe que por vezes seu coração quer se orgulhar, você quer se inclinar à soberba, se achar alguma coisa. Agora pense nisso com relação a alguém que está numa situação de visibilidade, que recebe de Deus algumas coisas, como é que eu posso dizer isso? De maneira singular. A nossa inclinação pecaminosa é para nos orgulharmos, acharmos que somos alguma coisa. Isso é uma luta que todo ministro tem que travar. Logo, aquele que é neófito, aquele que é novo convertido, que é imaturo na fé, ele tem uma propensão maior a pecar dessa maneira. Por quê? Porque ele não tem maturidade ainda para lidar com esse tipo de coisa. Sobretudo se ele se tornar conhecido, famoso rapidamente. A tendência é que ele se ensoberbeça. Se Deus começar a usar a vida dele, Deus começa usando a vida dele, na pregação, no ensino, enfim, usando a vida dele para influenciar pessoas,
a tendência dele é que ele se incline à soberba. Nos anos 90, e eu citei pela manhã esse caso, enfatizando a questão do adultério, e agora quero falar um pouco antes do adultério ter acontecido, quando, assim chamado, conhecido à época, reverendo Caio Fábio caiu. Ele conta, o próprio conta essa história, de que certa feita, e acho que isso foi antes do adultério ser cometido, pelo menos antes do escândalo ser descoberto, eu sei que foi. Ele ouviu de uma mulher, que era uma conhecida dele, entrou no lugar onde ele estava, acho que era a sala dele, o escritório dele, não sei, e ela disse que estava muito preocupada com ele. E ele perguntou por quê. Isso é começo dos anos 90, eu acho, é por ali. Ele era muito conhecido naquela época. Muito conhecido. Era o principal nome entre os assim chamados evangélicos. E ele diz que ela falou assim para ele: porque onde eu vou, eu só ouço falar bem de você. Ninguém tem uma crítica a seu respeito. Ninguém tem nada para dizer contra você. Só falam bem de você. Qual era a ideia aqui? O que ela está querendo dizer para ele? Ela estava alertando aquele homem quanto ao pecado da soberba. O cuidado para que ele não se ensoberbecesse. Irmãos, a Bíblia diz que é exatamente isso que acontece. A altivez de espírito, a soberba, precede a queda, precede a ruína. Antes de alguém cair em grave pecado, ele já se ensoberbeceu no seu coração. E o diabo ele arma essas ciladas contra os ministros de Deus, para que venham a incorrer no mesmo pecado que ele cometeu. Um outro testemunho, agora falando de um crente, Dr. Joel Bick, ele pregando, acho que foi na Fiel, não lembro agora, uma palestra, uma conferência. Isso que ele me contou foi um colega meu de ministério, pastor, que pastoreia lá no Pará. E ele contando que, quando terminou a fala lá do pastor Joel Bick, ele foi falar com o Joel Bick e o elogiou a palestra, disse que tinha sido muito boa, edificante, falou alguma coisa com relação à fala do Joel Bick, o ensino dele. E aí, ok, né, passou. Quando foi na próxima fala do Joel Bick, ele começou fazendo uma citação de Charles Spurgeon. Certa feita, Charles Spurgeon estava descendo do púlpito e uma mulher chegou para ele e elogiou a pregação. E ele respondeu assim para aquela irmã: o diabo já me disse isso, minha irmã. Que a minha pregação foi boa. Por quê? Por que essa fala? Creio eu que o pastor Joel Bick não fez isso com o sentido de querer humilhar, ou nada disso. Mas um antídoto contra o seu próprio coração pecaminoso. Eis aqui um dos momentos em que pastores são mais inclinados a se ensoberbecer. Quando vem um elogio à sua pregação. Algum tipo de fala mais elogiosa mesmo à sua pregação. O coração do homem quer se inclinar, se achar alguma coisa. E há necessidade de aplicar o antídoto de forma imediata. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Eu não estou dizendo com isso que irmãos que falam isso para pastores, nesse caso que eu citei, ou até no nosso contexto local aqui, tem uma intenção de derrubar o pastor. Não é esse o ponto, irmãos. E que isso não pode acontecer em alguma medida, falar alguma coisa, reconhecendo que Deus falou através de um sermão. Isso pode acontecer. Tem que botando toda a glória a Deus, é claro. Mas o próprio pastor tem que saber lidar com isso. Esse é o ponto. Tem que saber receber isso. Tem que saber receber as críticas e os elogios. Tem que saber receber as falas que são mais amáveis, que realmente reconhecem alguma virtude na sua vida, sabendo que nada disso é por causa dele, mas é apesar dele, e também saber lidar com as críticas. Isso é evidência de maturidade. E não é fácil, é uma luta constante para todos vocês e para mim não é diferente. Não é diferente. Lutando contra a soberba para não cair na mesma condenação do diabo.
Em último lugar, versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ele repete essa ideia de cair no laço do diabo, e ele vai dizer aqui a necessidade de ter uma boa reputação dos de fora. Não apenas entre os crentes, mas é dever do ministro, assim como de vocês crentes, terem bom testemunho entre os pagãos, entre aqueles que não servem a Deus. Ah, pastor, mas quem não serve a Deus vai usar de calúnia, não estou falando disso, isso vai acontecer, haverá ataques a Cristo, a você, ataques injustos. Eu estou falando de quando você dá o motivo, quando o pastor dá o motivo, quando o pastor não dá bom testemunho e ele dá motivo para escárnio, para as pessoas falarem mal de Cristo, da igreja, por causa dele, seja porque ele tem heresias em sua vida, falsos ensinos, seja porque a sua vida, a sua moral, a sua conduta não é de acordo com o evangelho, é um hipócrita, seja porque ele é um ladrão, alguém que rouba a igreja, enfim, ele dá mau testemunho para os de fora, para os descrentes, irmãos, também está desqualificado. Os de fora têm que, em alguma medida, reconhecer que Deus está na vida dele, que há uma mudança no seu caráter, que ele não é um homem como outro qualquer, mas é um homem que é temente a Deus, que evidencia isso pelos seus atos, pela sua vida, para que ele não caia no opróbrio, no laço do diabo. Esse é o objetivo do maligno. Ele quer trazer vergonha à igreja do Senhor Jesus Cristo. E o seu alvo maior sempre são os ministros do evangelho, irmãos. Sempre. E essa é uma questão lógica. Pense comigo numa estratégia de guerra aqui. Por mais que você não seja dado assim à leitura dessas coisas, ou à ficção, ou até mesmo filmes quanto a isso, mas você tem alguma noção, pelo menos, eu acredito. Deve já ter ouvido falar. Se você derruba o líder de um exército, você ganha a batalha. Você ganha aquela batalha. Normalmente é assim que acontece. Normalmente é assim que acontece. A derrubada de um líder traz consequências de rendição dos liderados. Então não é à toa que o estrategista maligno, ele foca a sua atenção nos que estão em maior evidência. Porque se ele derrubar um desses, ele sabe que leva muita gente com eles. Quantas pessoas você não já ouviu na sua caminhada cristã dizendo assim, sem justificar a fala delas: eu me decepcionei com a igreja, eu abandonei o evangelho, eu não estou mais congregando em lugar nenhum. Por quê? Porque tal pastor, porque tal pastor. Justifica? Claro que não, eles são responsáveis por deixar de congregar, de servir a Deus, mas há um peso também de responsabilidade sobre aqueles que fizeram isso, que causaram esse dano à igreja de Cristo, por não terem um bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Foram um alvo fácil para o diabo, e o diabo os enlaçou e conseguiu derrubar aquele líder, trazendo rendição do exército, pelo menos de parte dele. A pergunta é: quem é suficiente para essas coisas? Quem é? Que homem pode exercer o ministério, irmãos? Pedro, Paulo, João, algum apóstolo? Algum pai da igreja? Algum reformador, algum puritano, algum pactuante, algum pregador da atualidade? Há um ministro que possa se encaixar em todas essas qualificações perfeitamente? Não há. O único que é perfeito e que em toda a sua vida ele demonstrou toda a sua perfeição e que ele pode se dizer irrepreensível, plenamente falando, absolutamente, é o Senhor Jesus Cristo. Ele, que mesmo tendo tido mulher, é puro, casto, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
ensino incomparável, não dado ao vinho, não era abstêmio, mas não controlado pelo vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governava e governa muito bem, perfeitamente o seu povo, que não é imaturo, neófito, que venceu o diabo, jamais caiu em sua condenação. Somente o Senhor Jesus Cristo. É por causa da sua graça, da sua bondade, que nós temos ministros em nosso meio. Se dependesse de nós, não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Vocês seriam órfãos, nós seríamos órfãos. Não teríamos nenhum tipo de cuidado, de amparo, de proteção espiritual, porque somos pecadores. Mas a despeito de todas as nossas falhas e pecados que cometemos, a graça de Deus é superabundante em nossas vidas. E assim sustenta a sua igreja, através de homens infiéis, através de homens pecadores, através de homens que não conseguem exercer nenhuma dessas qualificações perfeitamente. Porque Cristo a todos sobrepuja. Cristo, o fiel ministro, o servo que se entregou para nós. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos condescendentes com os ministros do Evangelho, entendendo que são pecadores, não são super-homens, mas também jamais rebaixando o padrão das qualificações, exigindo não mais o que Deus exige, mas também não menos o que Deus estabelece para a sua igreja, para o bem do seu povo, para o avanço do Evangelho e para a glória do nome de Deus. Amém. Oremos. Louvamos o teu nome, Senhor, por tua palavra e clamamos a ti que a aplique a nossos corações. Que o Senhor nos ajude a guardarmos em nossas vidas o temor do Senhor, o zelo pela palavra do Senhor, pelo nome do Senhor. E que assim, ó Deus, esta igreja local, não apenas agora, mas sempre tenha ministros fiéis servindo ao teu povo. Na atualidade, com a minha pessoa aqui, que o Senhor me preserve, me guarde, livre do mal, para não cair na condenação do diabo, mas também outros ministros que passarem por aqui após mim, Senhor Deus. Seja próximo ano, seja daqui a 10 anos, seja quando for, Deus. Os próximos também, que o Senhor Deus preserve e cuide, para que o teu povo aqui, que aqui estiver congregando, sempre seja abençoado pela palavra do Senhor, pela vida do ministro e da sua família. E assim também seja uma bênção na vida deles. Nós rogamos por isso, ó Deus, em nome do Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Amém.